Todos conseguem visualizar? Sim. Vamos lá, colocar na forma de slide. Para a gente começar a falar um pouco do nosso sistema hídrico. Espera aí, fiz alguma coisa errada aqui. Olha aí. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os nossos recursos hídricos. Está aí uma imagem, né, representativa do nosso globo, do nosso ecossistema. Está aí essa torneira, né, nos liberando essa gota d'água. E ó, ela vem irrigando o nosso solo, como se estivesse nos dizendo assim: olha, eu trago vida a todo o ecossistema. Eu movimento todo o ecossistema. Sem mim, é impossível sobreviver, não é mesmo, turma? Agora, o que é que acontece? Quando a gente fala em sistema hídrico, logo vem à nossa mente a questão das bacias hidrográficas. Né? Aí você fala, Lismara, nesse processo de hidrografia, existe um processo de planejamento? Qual a importância desse planejar, dessa questão da distribuição, do cuidado que se deve ter com essa bacia para que haja, assim, uma futura distribuição equilibrada? Olha aqui o que é que diz com relação à hidrografia como uma unidade de planejamento. Nós sabemos que tudo hoje, tudo que nós viermos a fazer, nós temos que primeiro traçar um planejamento para que aquele esquema, né, para que aquele propósito nosso, aquele objetivo, ele venha a ser alcançado. Aí, quando a gente apresenta a bacia hidrográfica como uma unidade de planejamento, é como se eu quisesse dizer assim para vocês: olha, a depender da divisão, né, que foi feita uma divisão territorial por existências de bacia, foram o nosso território brasileiro ele foi dividido em 8, né, 8 espaços territoriais, onde há a presença de algumas bacias. O que é que traz para a gente quando a gente pensa nesse processo de unidade? Para enfrentar problemas como poluição, escassez, os conflitos pelo uso da água, foi preciso fazer esse reconhecimento da bacia hidrográfica como um sistema ecológico. Por quê? Uma vez essa bacia ela sendo reconhecida, né, como uma bacia hidrográfica, ela precisaria, para se manter, se continuar ali, né, resistente, estar assim distribuindo para aquela sociedade, para aquela população de maneira equilibrada, ela teria que ter um sistema ecológico que fizesse todo o cuidado, tivesse todo o planejamento para mantê-la sempre ali, resistente, para que essas distribuições ela pudesse acontecer de forma favorável a vários setores. Então, todos esses organismos, ó, que abrange todos os organismos que funcionam em conjunto numa determinada área. E está aqui a representação da bacia hidrográfica. Ó. Vale salientar que cada bacia hidrográfica, né? Geralmente, ó, os afluentes daquele território, eles têm o seu percurso rumo ao rio principal, que futuramente vai se tornar a bacia hidrográfica daquele local. Como é que a gente exemplifica tudo isso? Aqui diz assim, ó, quando um curso de um rio ele é alterado para levar esgotos, ó, presta atenção, para longe de uma determinada área, acaba por poluir outra. Aí vocês me perguntam, mas Lismara, não tem planejamento? Tem que ter sim. Se não tem, precisa passar a ter. Porque para que se haja realmente essa sustentabilidade de existência, vai precisar de toda uma organização para estar mantendo o equilíbrio daquele território. Aí eu penso,
Se ali naquele território existe um rio principal, existem os seus afluentes, aí alguém, porventura, pensa em pegar uma canalização, né, de todo um esgoto de um determinado espaço, perdão, para ali tentar estar fazendo com que aquela água suja ela acabe indo para um determinado rio. Eu estou fazendo um planejamento sustentável? Não. O que é que eu estou fazendo ali? Eu estou acometendo naquele espaço um problema, né, tanto ecológico como uma questão de saúde para aquele espaço. Por isso que entra a questão do planejamento, porque se não houver um planejamento sustentável para que isso não venha acontecer, eu não vou poder fazer a distribuição daquela água como uma água de qualidade. Não é isso? Da mesma forma, a impermeabilização do solo em uma região, ela provoca o escoamento de águas para outra. Ou seja, se não tiver um lugar para que ocorra essa impermeabilidade do solo, vai provocar o quê? Fortes enchentes. É o que a gente vê em muitas cidades, né? Acontecendo, porque não tem essa questão do como é que fala? Do lixo, né? Quando a gente vai para determinados locais, nós não vemos por perto, né, lixeiras. O que é que a gente acaba fazendo nas nossas atitudes? Jogando em qualquer lugar. E nos esquecendo que quando vier, né, sobrevier sobre aquele local, sobre aquele território, uma chuva, todo esse lixo, tudo aquilo que foi jogado, que foi deixado ali, ó, à beira do caminho, fora do local específico, que é o lixo, eles vão acabar indo, ó, com destino aos rios. E vamos tornar os principais contribuintes para todo esse cenário aqui. Então, muitas das vezes, aquele espaço que muitos conhecem, né, como as famosas bocas de lobo, elas têm uma grade de ferro que, às vezes, os espaços entre um cilindro, aquela parte esférica, entre um espaço e outro, acaba passando o lixo por ali. Aí entope as valas e assim a água da chuva fica sem o escoamento necessário para que não haja o acometimento dessas enchentes. Olha aqui, pensa aí. Precisa-se haver ou não um planejamento para que isso não aconteça? Não só da nossa parte, mas também como todos os órgãos, né, responsáveis por isso. É preciso realmente haver um planejamento para que nesse período de chuva, né, tenha um escoamento adequado para que não venha acontecer ó, esse tipo de situação. Porque muitas pessoas acabam perdendo muitos bens, né, materiais. Aí você pode dizer, não, Lismara, mas que se vá os bens, mas que a vida fique, sim. Mas muitas pessoas suaram muito para ter tudo isso. Então, é por isso que precisa dos determinados setores responsáveis um planejamento para que realmente ó, todo esse escoamento da água ela possa acontecer de forma adequada para que a população elas não venham ser afetadas. Olha aqui. O que se faz necessário com relação a essa bacia hidrográfica, a reconhecê-la como uma unidade de distribuição de água? Nessa dinâmica, a gente precisa reconhecer os limites geográficos, ó, para trabalhar o equilíbrio coecológico, que tem que ser o da bacia hidrográfica. Trago essa representação aqui ó, de uma copa vegetal. Mas por que eles maram uma copa vegetal? Assim como a bacia hidrográfica, ela é nutrida, gente, totalmente pelos afluentes. Então, todos os afluentes daquele território, ó, eles têm o seu percurso que dá em direção ao rio principal, que futuramente se torna uma bacia hidrográfica daquele território. Assim são as copas vegetais, ó. Essa parte branca aqui,
nos remete bem uma folha, né, de couve, que já teve o privilégio de ver uma folha de couve. Então, a gente sabe que as copas das árvores, em período de chuva, ela também faz esse tipo de absorção quando a água cai, porque ela precisa de umidade para manter e sustentar aquela árvore ali. Então, é por isso que é comparada a bacia hidrográfica com uma copa vegetal, porque todo esse processo de desenvolvimento, ela precisa se manter vivendo em sociedade. Será que o viver em sociedade realmente remete ao homem essa questão da importância do controle dessa água potável que realmente está disponível para todos? Aqui diz assim, ó, desde que o homem passou a viver em sociedades organizadas e reconheceu a importância de controlar a disponibilidade de água potável, surgiram as primeiras tentativas da humanidade de modificar o ambiente natural. Porque eles sentiram, eles reconheceram essa importância desse controle. Porque eles analisaram que em meio a uma sociedade existia vários grupos, ou seja, várias famílias que precisariam, né, da disponibilidade dessa água potável para sobreviver. Assim também somos nós. Precisamos dar, né, na verdade, reconhecer essa importância de controle, para que assim todos possam viver de uma forma sustentável nesse ecossistema. Então, o desenvolvimento das atividades, tanto da agricultura, como a urbanização, quanto nas hotelarias, no processo de mineração, enfim, idem são os setores que precisam desse desenvolvimento. Por quê? Quando eu digo assim, com relação à agricultura, por quê? Lógico que o agricultor ele vai precisar desse elemento químico. É um elemento químico, sim, simples, porém, mas de uma grande utilidade. Porque pense aí um agricultor, ele tentar, né, produzir idens plantações, se não tiver a presença desse elemento químico simples ali no seu cotidiano, será que ele vai ter um faturamento, um lucro em cima de tudo aquilo que ele requer produzir sem a presença d'água? Será inútil. Infelizmente, será em vão a sua ação. E no processo de urbanização também há essa questão. Porque, de acordo a população, né, vai crescendo, maior se tende a necessidade de estar usufruindo essa fonte natural. Olha aqui na sua tela, aí, do seu lado esquerdo da tela, está a representação, né, dos agricultores. Olha que plantio, gente, maravilhoso. Por vezes, quando eu vejo, eu fico, Senhor, meu Pai, que maravilha que extensão desse plantio. Aí você imagina, se esses produtores não tivessem acesso à água, será que essa imagem ela tornaria possível? Não, né, gente? Seria impossível ele conseguir todo esse vasto implantação. Do seu lado direito da tela, vocês podem perceber a presença das máquinas, né, no solo, que para muitos, né, a redução da mão de obra, né, um trabalho que seria específico para 100 homens ou mais, uma máquina e um só homem estará fazendo toda essa atividade. Só que tem um lado ruim nisso, que é o quê? É o processo, que essa máquina ela faz nesse solo, do muito ir e vir, nesse espaço, e também do processo, dos produtos químicos que são lançados nesse solo. Futuramente vai tornar esse solo improdutivo, porque ele vai acabar perdendo os seus nutrientes bióticos, os seus nutrientes naturais, para que assim toda essa
imensa extensão de plantio, ela vai continuar. Por quê? Porque esse solo vai se tornar desgastado. E tudo, na verdade, tem o seu tempo. Olha aqui a urbanização. Aí você olha para a imagem e imagina. Começa a vir várias ideias na sua mente. Por quê? Tudo começa bem pouquinho, né? Aí, com o passar dos anos, todo esse espaço, ele tende a crescer, porque as famílias, elas se desenvolvem, né? Começam a crescer. E aí, o que é que acontece? Se não houver um planejamento na distribuição desse sistema hídrico, vai favorecer mais a um e desfavorecer a outros. Então, no processo de urbanização, a questão do sistema hídrico, ele precisa realmente ter esse controle de sustentabilidade. É preciso haver uma gestão que possa controlar, né, que possa estar direcionando toda essa distribuição de forma a favorecer a todos os setores. Agora, diante de todas essas distribuições, elas precisam ter um desenvolvimento, né, nas regiões, tanto urbanizadas como nas áreas rurais. Por quê? Porque é através dessa definição que o acordo estabelecer que vai trazer disponibilidade das águas doces, ou seja, tanto em quantidade quanto em qualidade. Porque eu não posso apenas garantir a quantidade, sendo que aquela água ela não vai trazer qualidade de vida, né, e nenhuma sustentabilidade com relação à saúde daquelas pessoas. Então, é preciso estar avaliando tanto a questão da quantidade quanto a qualidade, porque todos os setores eles precisam ser bem favorecidos quanto ao recebimento desta água. Portanto, para promover todo esse desenvolvimento sustentável, houve, né, intercâmbio entre regiões, porque os interesses daquelas pessoas passaram a ser interesses comuns. Outros passaram a brigar pelo direito de utilizar essa água. Então, foi preciso realmente haver esse reconhecimento das unidades de planejamento, porque cada unidade territorial ia ficar responsável na distribuição daquele local. Então, esse conceito de bacia hidrográfica como unidade de planejamento, ele passou a ser desenvolvido nos meados dos anos 70. Então, não é algo que ficou decidido agora, nem ontem, né? Há alguns anos, essa ideia já surgia entre alguns estados. Aqui nós temos, no estado de São Paulo, que foram as primeiras experiências, surgiu lá em 1976, na região metropolitana, que firmou também alguns acordos com o estado de Minas Gerais. Por fim, o Brasil, ele se reúne em 8 bacias hidrográficas. Quais são elas? A bacia do Rio Amazonas, olha que aqui está, a bacia do Tocantins, Araguaia, a do Atlântico, a terceira, né? A quarta, bacia do Rio São Francisco, a quinta, essa aqui pintadinha, ó, de azul, é a do Atlântico Leste, a sexta é do Rio Uruguaia, a sétima, não, a sexta é do Rio Paraná. E a sétima, a do Rio Uruguaia, e, por fim, a bacia do Atlântico. Aqui você percebe toda essa distribuição dessas bacias. Agora, como acontece a distribuição da água no Brasil? Será que existe uma distribuição equilibrada? Ou é uma distribuição que favorece a uns e desfavorece aos outros? Ela acontece de forma uniforme e as regiões, preste bem atenção nesses detalhes, as regiões mais populosas e industrializadas apresentam menor disponibilidade de recursos hídricos.
muitas das vezes é devido à falta desse planejamento. Porque eles esquecem que no período de urbanização a tendência é o crescimento populoso daquele local. Então, se não houver uma coleta de dados suficiente, necessária para que haja esse controle, em vão é toda essa distribuição. Porque o que é que vai acabar acontecendo? Uns sendo mais favoráveis e os outros talvez nem tenham acesso a esse sistema. Então, esse é um dos fatores que obriga o país a adotar um sistema nacional de recursos hídricos, porque se faz necessário uma gestão integrada, porque é preciso atender a necessidade de todo um território. E a bacia hidrográfica, ela vem com uma unidade para estar gerenciando toda essa distribuição. Olha aqui a distribuição dos recursos hídricos no Brasil. Olha a fatia do bolo. 68% região norte, 6% no sudeste do país, 3% da fatia do bolo para o nordeste, olha o sul com 7%, centro-oeste 16% de todo esse recurso. Aí vem aquela questão, com relação, Liz, a essas regiões hidrográficas, a todas essas 8, né, que vimos anteriormente. Será que existe uma lei que estabeleça essa bacia, essa política nacional de recursos hídricos? Essa distribuição, ela tem um amparo legal? Tem. Aqui eu trago para vocês a lei 9.433/97. Liz, o que é que ela estabelece, Liz? O que é que ela apresenta de política nacional com relação aos recursos hídricos para o nosso país? Ela estabelece que, além dessa implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, ela atua no sistema de gerenciamento de recursos hídricos. O que é que isso quer dizer? Me explica aí mais, me fale mais sobre esta lei. Essa lei, ela foi idealizada, né, com o objetivo de quê? De respeitar, olha aqui, eu até coloquei negrito, para a gente ter mais ciência dos nossos direitos, as diversidades sociais, econômicas e ambientais do país. Por quê? Isso quer dizer o quê? Que Lismara, embora ela seja uma pessoa, não que eu seja, viu, gente, é como exemplo, tenha condições financeiras econômicas bem elevadas, isso não dá a ela o direito de ter uma distribuição mais favorável do que uma outra pessoa. Então, essa lei ela veio para estar delimitando, né, cada espaço, ou seja, a unidade, a questão do equilíbrio da distribuição vai ser favoráveis a todas as pessoas, independente dela ser rica, dela ser pobre, enfim, questões de cultura. Independente de tudo isso, essa lei me diz, olha, se eu não estiver tendo uma distribuição legal dessa água na minha casa, eu tenho por direito, porque essa lei aqui, olha, gente, 9.433/97, ela me garante esse direito. Aprovou em 15 de outubro de 2003. Essa é a resolução número 32. Ela que fez essa instituição da Divisão Hidrográfica Nacional. Toda essa divisão. Foi ela que deu esse respeito, né, às diversidades sociais. Então, independente das minhas condições, esse direito é assistido por lei. Então, se você estiver aí sendo violado com relação a essa distribuição, você pode ir lá, apresente a lei e fale, o direito é meu e eu quero essa distribuição de maneira equilibrada, com qualidade, porque eu também faço parte desse ecossistema. Olha aqui as bacias hidrográficas. Aí entra a questão.
Como estamos vendo essa questão da importância da água para a vida? Tanto para mim como para o outro. Porque não venha também com essa questão de que é Deus para mim, né? Esse ditado popular que a gente muitas vezes ouve. Às vezes nós queremos o melhor para a gente e que se dane o resto. É assim? Não. Porque eu faço parte do mesmo ecossistema que o outro. Porque se eu tiver fazendo algum tipo de ação que interfira na sustentabilidade desse espaço, eu não vou só estar afetando o outro, eu vou estar afetando a mim também. Então, a água é um mineral, né? É um elemento químico simples, representado pelo H2O, e é fundamental para o planeta, eu querendo ou não. Agora, eu preciso ter a total consciência de estar preservando essa fonte. Olha, ela está por toda parte. De que forma, Liz? Pelos oceanos, pelas geleiras, lagos e rios. Olha que representatividade perfeita. A natureza nos dizendo para que veio, ó. Cobre 3/4 da superfície da Terra. Isso quer dizer que 1.340 bilhões de quilômetros cúbicos. Olha que preciosidade. Será que estamos dando a verdadeira importância pela qual ela merece? Imagine você ficar alguns instantes sem a presença dela. Eu digo a vocês, eu prefiro ficar sem energia elétrica, mas sem água, meu pai. É uma loucura. Trago essa imagem para mostrar para vocês que abaixo da superfície há infiltração, ó, no solo, ó, porque toda a água da chuva, ela quando não escoa, ela acaba sendo infiltrada, ó, por este solo. Há mais 4 milhões de quilômetros cúbicos, ó, no subsolo. Lá nós encontramos o quê? Rochas, cavernas. E nesse processo da chuva, quando a água não escoa, que faz esse processo de infiltração no subsolo, é onde acontece a formação tanto dos lençóis quanto dos aquíferos. Olha aqui a presença de um aquífero. Ó, toda aquela água da chuva, a parte que não escoou, né, pela superfície, ela penetrou no subsolo. E aí começa a ver essas formações, ó, no nosso sistema. Olha aqui os lençóis freáticos. Então, de uma certa forma, o ecossistema ele trabalha de maneira integrada para a subsistência de todos nós. Embora a gente não perceba alguns detalhes que aconteça, mas esse processo ele está acontecendo. Agora temos que ter ciência, né, e uma educação ecológica quanto aos cuidados que a gente deve ter daquela questão, né, jogar o lixo no lixo. Eles falam mais liso, às vezes acaba sendo chato, parece que está falando com criança. Jogar lixo no lixo. Olha as vasilhinhas plásticas que são jogadas no meio da rua, o papelzinho de bala, tão pequeno, será que vai fazer essa diferença? Sim, vai. Porque o acúmulo de um a um se concentra em toda uma poluição, como nós vimos nas imagens, né, dos rios sendo poluídos, temos também praias, oceanos, enfim. Agora, o que vem a ser o lençol freático? O lençol freático, ou lençol de água, é um reservatório de água presente nas partes subterrâneas da Terra, o que variam, né, de profundidade, geralmente entre 500 a 1.000 metros de profundidade. O que é que acontece? É nesse processo, né, pelo qual falei, do escoamento, que quando ele não escoa de forma superficial, ele acaba indo para o subsolo e formando assim os lençóis freáticos e os nossos aquíferos. Olha aqui. Quem já ouviu falar em poços artesianos? Quem gostaria de participar aí agora? Vocês já ouviram falar? Nos poços artesianos, aqui, ó, eles a presença. São os rios, né, subterrâneos, eles vão escoando, ó, até encontrarem um local para a expulsão da água, que pode ser uma nascente.
A gente encontra muitas vezes poços artesianos, que é a presença da água potável ali. Olha aqui a canalização. Aqui ele estava tão profundo, né? Que ele chegou a transbordar, ó, por essa canalização. E tudo, olha a imagem da sua direita aí da tela. E tudo esse controle, ó, está sobre a mão da humanidade.